Soares. O que é dona? Olá, minha gente, boa noite. Vamos começando por aqui, já são 6h12. Essa Macária é terrível. O pessoal que for conectando, se for chegando agora, eu vou observando aqui, vou conectando. Pronto. Bom, eu sou a Jaque Conceição, do Coletivo de Jeje. Eu não sei se o sinal tá ruim, que tá uma chuvona aqui em São Paulo, e quando chove fica difícil de conseguir se conectar à internet, pelo incrível que pareça. Então, se o sinal estiver ruim, eu posso tentar mudar de lugar aqui em casa para ver se fica melhor, mas eu acho que não. Pelo menos para mim aqui no meu retorno tá tudo certo. Eu vou começar a gravar. Na verdade, o encontro já está sendo gravado. E aí, se alguém tiver alguma restrição em relação ao uso da sua imagem, eu peço, por favor, que deixe o vídeo desligado. As imagens, o material que é registrado do curso é para uso interno, somente para uso da plataforma. Então, só quem é assinante da plataforma Coletivo de Jeje On Demand e só quem assinou esse curso acessa esse conteúdo. Ele não é divulgado em nenhum outro lugar. E basicamente é isso, né? O que eu gostaria de compartilhar com vocês. Bom, para quem está chegando hoje, que é o primeiro contato aqui com o Coletivo de Jeje, para quem nunca fez nenhum curso com a gente, está chegando pela primeira vez, muito bem-vinda, muito bem-vindo, muito bem-vinde. O Jeje é um espaço de formação, política, teórica, deixa eu acrescentar aqui o pessoal, sobre feminismo negro,
a gente vem pensando usos do feminismo negro enquanto uma teoria, e como teoria, quais são as possibilidades de uso, desdobramento e reflexão do feminismo negro em outras áreas do conhecimento. Dentro do meu, eu fundei o Coletivo de Jeje em 2014, então eu venho tocando esse barco com uma equipe maravilhosa desde então, mas dentro do Coletivo de Jeje a gente tem um instituto que chama Instituto Ionene, que é um espaço de pesquisa e formação sobre psicanálise, e já vem alguns anos que eu venho, a partir do meu lugar como psicanalista, nessa tríade da formação, trabalhando com a formação de psicanalistas, pensando usos do feminismo negro dentro da psicanálise, quais são as possibilidades desse diálogo, como uma forma de produção teórica para o trabalho com as mulheres negras na clínica, em especial, mas com a comunidade negra como um todo. Então, esse curso, o Feminismo Negro no Divã, que a gente vai trabalhar a ideia de raça no pensamento da Angela Davis e a ideia de imagem de controle no pensamento da Patricia Hill Collins, ele é um desdobramento, uma continuidade dessas reflexões, dessas discussões que eu venho fazendo no âmbito do Coletivo de Jeje, a partir da Ionene, que é a nossa plataforma de formação em psicanálise, e também nos espaços que eu circulo e que eu tenho circulado na formação de psicanalistas, pautando essa questão da racialidade como um ponto importante para uma clínica comprometida com o sujeito. Então, parte do material que eu pensei para a gente... E tem uma coisa interessante no DGEG, é que todos os cursos que a gente tem aqui no DGEG, são 10 plataformas, 190 aulas, 195, na verdade são 287. Se a gente for... E aí eu fico muito feliz, porque são 2 anos de trabalho, né? E por que... Agora vai vir o motivo do porquê que eu fico feliz. Todos são inéditos. Mesmo cursos que eu apliquei mais de uma vez, eles não são iguais. Então, este curso, este material, ele foi pensado para este dia, para esse encontro. E acho que essa é a coisa que eu mais gosto do meu trabalho no DGEG, é a possibilidade da gente seguir produzindo teoria a partir do pensamento de mulheres pretas. E eu gosto de umas viagens, assim, para quem já é aluno, assinante do DGEG, está meio ciente que eu gosto de umas viagens, uns negócios meio doidos, assim, cruzar umas coisas que não tem muito a ver umas com as outras. Mas acho que é esse que é a possibilidade de desdobramento que a gente tem quando a gente pensa em teoria, é isso que um teórico faz, e eu já venho há alguns anos aí buscando construir uma trajetória teórica, não por nenhuma questão acadêmica, mas por uma questão de que é importante que a gente produza teorias nossas, que deem conta das nossas questões. Então, seguindo a assertiva do Milton Santos, eu venho propondo aí essa construção teórica e intelectual. E aí, para esse encontro de hoje, eu gosto da ideia, de uma ideia que a antropologia trabalha, que de alguma forma está lá no pensamento lacaniano, e que passe em alguma medida pelo pensamento do Freud, porque tem a ver com essa conexão com a ideia de linguagem, embora não seja esse lugar da antropologia que eu, como antropóloga, vou me deslocando, mas eu gosto muito dessa ideia da linguagem, que é a noção de enquadre simbólico, ou seja, as possibilidades de interpretação que a gente tem a partir dos lugares simbólicos da experiência cultural, ou seja, quais são os lugares na cultura que a gente consegue olhar e atribuir, dotar, enquadrar, analisar, elaborar esses lugares, pensando esse jogo da relação, da intersecção raça e gênero. Então, quais são as imagens sociais, os recursos, a literatura, o cinema, a música, os gestos, as experiências que nos permite fazer esse movimento de dizer, ó, aqui tem um jogo racial e ele está falando desses 2 lugares de raça e gênero. Eu gosto muito dessa ideia do enquadre, que é uma ideia que a antropologia se apropria, que na clínica, na clínica psicanalítica, ela não é algo que está dado, né? A gente, na formação de um psicanalista, a gente não discute enquadre simbólico. A gente vai falar das estratégias de elaboração, do analisando, mas que, para mim, na minha clínica, faz muito sentido pensar em termos de enquadre simbólico,
Porque como a gente tem uma relação com o racismo quase fictícia, é como se o racismo fosse uma invenção do sujeito negro, mas, na verdade, ele é um enquadro simbólico da experiência branca. Então, enquanto psicanalista, é um recurso que me ajuda a instrumentalizar, a apoiar o processo de elaboração das mulheres, dos homens com quem eu trabalho na clínica, nesse processo de pensar o eu sujeito atravessado por um lugar de raça e de gênero e muitas vezes de classe. Então, para conseguir fazer esse exercício, eu quero convidar, né? Estou trazendo aqui um recurso da literatura, que é o livro Dona Flor e Seus Dois Maridos, do Jorge Amado. E aí a gente vai começar justamente pelo livro da Dona Flor e vamos encaixando aí os conceitos do feminismo negro e algumas ideias da psicanálise. Então, eu vou explicar a dinâmica de como é que vai ser e depois disso eu já vou logo entrando aí na discussão teórica. Para quem está chegando hoje também, eu não costumo usar slide, não costumo usar PowerPoint, apresentação, por um motivo muito simples. Quando a gente usa um recurso de imagem como um recurso de apoio didático, o aluno, o sujeito em aprendizagem, ele entra num lugar de conforto. Ok, depois eu pego o slide. E eu gosto como diz a Macária, eu gosto do dedo no cu e a gritaria. Então, eu gosto desse movimento de pensar junto e construir junto esse processo da análise, da reflexão. Por isso que eu não uso... E fora, somado a isso, a minha zero habilidade em produzir esse tipo de material. Então, é esse movimento que, para mim, intelectualmente, como professora, funciona. Espero que funcione para vocês também nesse lugar, né? Eu também sou aluna em alguns contextos, hoje eu estou no contexto de professora, mas todas vocês, em algum momento da jornada de vocês, também foram educadoras ou são educadoras, então são só lugares invertidos, mas não lugares determinados. Muito bem. Então, eu vou falar ali, agora são 8, 6 e 26, eu vou falar até umas 10 para 7. Anotem as dúvidas, não coloquem perguntas no chat, porque daí eu me perco para ler as perguntas e falar, por favor. Mas se tiver alguma coisa assim, muito, meu Deus, eu preciso perguntar isso agora, é só levantar a mãozinha ou pedir a palavra, já que eu precisar perguntar isso, eu paro, vocês perguntam e a gente volta. Se não, ali 10 para 7, eu abro e a gente faz um debate. Então, a ideia é uma reflexão sobre essas possibilidades do feminismo negro enquanto teoria e o que essa teoria nos instrumentaliza para pensar o fazer da psicanálise. Então, qual é o lugar que eu, Jaqueline, que tomo a psicanálise para compartilhar com vocês aqui, né? De qual é o ângulo que eu olho para a psicanálise? Para mim, a psicanálise, embora seja um instrumento elaborado por um homem branco num contexto europeu, então está atravessadíssimo pela ideia de ocidentalismo e pelos lugares da experiência masculina como centralidade do fazer teórico da psicanálise, né? Freud analisa a jornada das mulheres, mas ele está pensando como um homem a jornada das mulheres. Então, ele parte da experiência masculina para essa compreensão teórica. Eu ainda acredito, me parece, que a psicanálise ainda possui elementos que nos possibilita olhar para a nossa jornada enquanto corpos colonizados nesse contexto de Brasil pós-escravidão, contexto de América, contexto de ocidentalismo, para, então, a gente conseguir produzir compreensões e, portanto, saídas à esquerda, saídas que nos possibilitem a nossa emancipação e, por consequência, a nossa liberdade. Então, para mim, a psicanálise ela é uma lanterna que possibilita a nossa jornada de emancipação. Então, se a gente fosse fazer um paralelo com o pensamento afro-religioso e fosse tomar o pensamento iorubá como um quadro simbólico para essa compreensão, no pensamento iorubá, nós somos rios que corremos para o mar. Todo rio corre para o mar, esse é o caminho natural do rio. E a jornada de chegar até o mar é uma jornada atravessada por obstáculos, por períodos de seca, por processos de mudança, por curvas, por encontros, por desencontros. E a análise, então, me parece
a possibilidade de entender esse percurso e possibilitar que ele seja satisfatório, entender de onde a nossa água nasce para conseguir chegar até onde é o nosso mar. E é curioso, né? Porque a África, como continente, é cercada pelo mar. Então, essa ideia de que todo rio corre para o mar me parece muito abundante e muito próspera. E eu gosto bastante dela. Então, é desse ponto que eu estou saindo desse lugar, dessa ideia de psicanálise, para a gente poder olhar para a psicanálise hoje a partir do feminismo negro. Bom, por que a escolha do Jorge Amado? Não é porque o Jorge Amado é meu escritor literário brasileiro preferido do pós-abolição, e ele não é meu escritor preferido, não é porque ele é um gênio da literatura, muito pelo contrário, porque eu acho Jorge Amado, do ponto de vista literário, embora não seja a minha área de estudo, mas pensando com outros autores do período, bastante mediano no que ele escreve, as histórias são iguais. Teresa Batista, Gabriela Cravo e Canela, Dona Flor, Tenda dos Milagres, Capitã de Areia, que são os mais conhecidos. As histórias... O Jorge Amado é igual a Arlindo Cruz, ele é um bom contador de histórias. Ele conta boas histórias, mantendo a mesma estrutura da história. Mas tem uma coisa no pensamento, na estética literária do Jorge Amado, ele escreve num Brasil um pouco depois da abolição, ele escreve a partir de um lugar muito específico, que é a experiência baiana, não dá para falar nordestina, porque o Nordeste é muito diverso, mas dá para dizer da experiência baiana, sobretudo da experiência soteropolitana, que é a experiência de Salvador, embora ele tenha romances ambientados no interior, mas a vida gira em torno de Salvador, naquele contexto, porque Salvador ainda estava no refluxo de ter sido a primeira capital brasileira. Então, todo o esplendor e a glória do Brasil, naquele período, passa ainda um pouco pela experiência cultural de Salvador. Então, muito do que ele está trazendo está atravessado por uma ideia fortíssima na cultura brasileira, que é a ideia da mestiçagem. A noção, o conceito da mestiçagem, que depois vai desembocar nos anos 40, com Gilberto Freire, na ideia de democracia racial, que é retomada nos anos 60 e criticada pela Lélia, pelo Abdias e outros intelectuais negros, é uma ideia que vai surgir na virada dos anos do século XVIII, não, do século XIX para o século XX, no Brasil, ali de 1800 para 1900, bem no pós-abolição, na proclamação da República, na consolidação de uma ideia de Estado, e tem tudo a ver com a consolidação de uma ideia de nação, de fronteira, de identidade nacional, de pátria, e que está muito presente na escrita do Jorge Amado. E a ideia de mestiçagem, ao contrário do que, por exemplo, a Lilia Schwartz, acho que é Lilia Schwartz que fala, bom, a professora da Companhia das Letras, a dona da Companhia das Letras, que é historiadora e tem vários textos sobre essa questão da mestiçagem no Brasil, diferente da ideia sudestina que ela trabalha, porque as referências historiográficas que ela utiliza são do eixo Rio-São Paulo, da Escola de Medicina do eixo Rio-São Paulo, a ideia de mestiçagem que o Jorge Amado traz é uma ideia que está essencialmente centrada na mestiçagem cultural. Ele não está falando só da mestiçagem genética, da mistura do branco com o preto. Ele está falando, sobretudo, da mestiçagem cultural e dos efeitos que essa mistura cultural produz no imaginário cultural brasileiro. E se a gente pensar no último curso sobre a Lélia e a neurose cultural brasileira, uma boa parte da experiência racial brasileira, na perspectiva do que a Lélia traz e que a gente discutiu no último curso, está centralmente baseada na experiência cultural, no imaginário racial brasileiro. E esse imaginário racial brasileiro, então, ele é atravessado por essa ideia da mestiçagem cultural. E essa mestiçagem cultural, que também está traduzida na mestiçagem física, genética, no embranquecimento, mas é muito doido porque o Jorge Amado, ele não está defendendo o embranquecimento da população preta, ele está defendendo a mistura da população preta com a população branca, porque ele está dizendo que na cultura já existe essa mistura. Então, a mistura física, ela é uma consequência dessa experiência cultural e que
quando a gente olha para a experiência, por exemplo, de Salvador, isso é muito forte, né? Para cada esquina você tem uma igreja e para cada esquina você tem um terreiro, ou você tem uma presença afro-religiosa intensa dentro desse mesmo território. E a religião, no contexto da organização do Estado, ela é fundamental porque ela é um dos pilares da socialização cultural e dos valores morais da sociedade. Então, a religião ela também tem um lugar simbólico na produção desse inconsciente coletivo ou dessa produção cultural. Um dos elementos que o Jorge Amado vai trazer muito forte, eu não sei se todo mundo aqui viu ou leu, mas se não viu, eu recomendo assistir e, se puder ler, Tenda dos Milagres. Eu acho que Tenda dos Milagres foi uma série longa da Globo que ela fez, acho que nos anos 80, eu era criança quando foi feita, mas eu me lembro do Pedro Arcanjo. A frase inaugural do Pedro Arcanjo, porque na série ela é contada do final para o começo, né? Da morte dele para o processo que ele vai percorrendo na jornada dele. Mas a frase inaugural dele na série, no Pelourinho, assim, embaixo da sacada do casarão de Jorge Amado, ali, da casa de Jorge Amado, é misturar para não morrer, misturar para crescer, misturar para fortalecer. Então, e ele é um sujeito misturado, ele é um sujeito caboclo, ele é um mulato, né? A história do Pedro Arcanjo é que ele é um mulato. E esse lugar de mulato é sempre um lugar de tensão na história. Então, acho que fica muito forte nessa narrativa a ideia de mestiçagem que o Jorge Amado vai discorrer nos livros, nos romances dele. E aí, por que eu escolhi Dona Flor como Dona Flor e seus dois maridos, como o livro, o texto literário de Jorge Amado que eu queria usar como enquadre simbólico para trazer elementos para a gente poder pensar o feminismo negro dentro da psicanálise? Primeiro que eu acho uma história fascinante, uma mulher que tem relações sexuais com um Egum. Eu acho isso de um nível de fascinação inacreditável e de uma criatividade que eu acho também fantástica. Segundo, que tem um jogo racial bastante interessante, porque no livro, a Dona Flor, ela é branca, e o Vadinho é o cara mulato. Na novela, na versão televisionada, inclusive eu vi a versão para trabalhar no curso, eu vi a primeira versão que foi feita com a Sônia Braga, o Vadinho é branco, ele é personificado pelo José Wilker, e a Dona Flor é mulata, ela tem a pele mais escura, né? Ela é meia cabocla, parda, ela está nesse lugar de uma pele não branca, não alva. E é muito curioso, né? Essa diferença que se tem de um lugar para o outro e o que uma coisa e outra significa. Principalmente porque o Vadinho, assim como outros personagens masculinos do Jorge Amado, é um malandro. É um cara que joga, que vai no puteiro, é um cara que tem múltiplas mulheres, que tem uma vida noturna. Essa figura retoma no Capitã de Areia, essa figura retoma no Quincas Berro d'Água, essa figura retoma em vários outros homens que ele descreve. E é muito curioso, porque essa ideia do malandro é uma ideia que está fortemente associada à cultura carioca, mas não à cultura baiana. Então, quando a gente pensa no malandro, entanto que o Zé Carioca, que é o malandro, né, da nossa cultura que está lá na Disney, ele é carioca, é o Zé Carioca. A gente não associa a figura do sujeito malandro com a figura do sujeito baiano. Com a figura do sujeito baiano, a gente associa a figura do sujeito indolente, mas não a figura do homem malandro. E aí tem um estudo da antropologia antigo, dos anos 70, que ela vai pensar que para existir um malandro tem que ter a mulata. A mulata é o correspondente da figura do malandro. E no jogo das relações de gênero, a gente só pode afirmar que existe um malandro porque existe uma mulata. E ela está pensando nas rodas de samba do Rio de Janeiro. Como é que a gente pensa essa possibilidade de produção de ideia racial desse jogo malandro versus mulata na experiência baiana, sendo que quando a gente pensa na ideia do malandro, a gente não está pensando no homem baiano. A gente está pensando no homem carioca. Porém, quando a gente pensa em identidade racial no Brasil, automaticamente a gente pensa em Bahia. Então, quando a gente está pensando em identidade negra,
quando a gente está pensando o fortalecimento de uma experiência negra, a primeira associação no nosso repertório, no nosso enquadro simbólico, na nossa linguagem, é a experiência baiana, sobretudo a experiência de Salvador. Essencialmente, a experiência do Pelourinho. Então, a gente não está pensando numa Salvador qualquer, a gente está pensando numa Salvador geograficamente localizada dentro de um enquadro específico, que é o Pelourinho, e os seus casarões, e as pessoas pretas, e o Olodum balançando o pelô, e todas essas linguagens culturais que estão no nosso repertório de associação. O turbante, as roupas coloridas, o cabelo Black Power, são imagens que estão associadas. E aí, pergunto para vocês, como é que a gente tem uma imagem cultural do homem negro malandro carioca e a gente tem uma imagem racial do sujeito negro baiano? Em que momento essas duas imagens se encontram para produzir a nossa compreensão sobre corpo racializado no Brasil? Em que processo esses dois lugares se encontram e produzem uma capacidade de olhar e identificar algo a partir de uma referência, portanto, de um enquadro simbólico? Essa ideia, esse lugar de encontro, e eu lembro sempre quando eu morava no Sul, quando eu estava de turbante, que eu andava na rua, as pessoas perguntavam, você é baiana? Então, automaticamente, a associação de uma ideia de negritude fora da Bahia, fora de Salvador, nos outros lugares, está associado à figura do sujeito baiano. Não é o sujeito nordestino, é o sujeito baiano. E que isso fique bem localizado, porque tem uma diferença enorme entre o sujeito nordestino e o sujeito baiano. E a gente pode retomar várias narrativas diferentes, onde essa ideia de um corpo racializado, localizado na imagem da experiência baiana, em especial de Salvador, está presa na cultura cotidiana. Então, por exemplo, nos lugares economicamente marcados, quando pessoas brancas veem pessoas negras, a primeira associação é que ela é baiana. Essa é uma associação automática que a gente faz na nossa cabeça, esse lugar da localização. O que é muito curioso, porque numericamente falando, tem mais preto no Rio de Janeiro do que em Salvador. Do ponto de vista numérico do IBGE, tem mais pessoas pretas vivendo na cidade do Rio de Janeiro do que vivendo na cidade de Salvador. No entanto, o nosso enquadro simbólico sobre uma ideia de negritude, de sujeito preto, ela está na cidade de Salvador. E aí vale diferenciar o pardo do preto. No Rio de Janeiro, há uma presença muito grande de corpos pardos. Então, por exemplo, eu seria parda, eu não seria vista como uma mulher negra, eu seria vista como uma mulher parda, então, que foi registrada como parda. E esse movimento de identificação, a partir desse lugar, dessa diferenciação do tom da pele, do tipo de cabelo, dos traços do rosto, é um dos marcadores dessa ideia de localização. E aí a gente pode pensar em várias outras coisas, mas, essencialmente, e voltando para o Jorge Amado, me parece que a legitimação dessa identidade negra associada à cidade de Salvador como um lugar negro, embora a gente tenha São Luís, embora a gente tenha Olinda, embora a gente tenha cidades do interior de Minas Gerais, que são cidades negras, cidades do interior de São Paulo, cidades do interior do Rio de Janeiro, que são cidades negras, Petrópolis, Campos de Goytacazes, Macaé, são cidades negras no interior do Rio de Janeiro. Taubaté é uma cidade negra, né? O Vale do Ribeira é uma região negra no estado de São Paulo. A gente a Grande Florianópolis é uma região negra no estado de Santa Catarina. A gente associa a figura de Salvador, e aí me parece que por 3 elementos, que está lá no texto do Jorge Amado. O primeiro, a afro-religiosidade, que é uma característica inegável dessa identidade negra, e as derivações dela, os blocos de afoxé, o samba, o sincretismo. Então, me parece que esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, que também está na presença da narrativa do Jorge Amado, é a performatividade dos corpos negros. Tem uma lógica de funcionamento a partir do olhar branco do que um corpo negro deve ou não fazer, ou como ele deve ou não agir, ou como ele age. Que na escrita do Jorge Amado, ela se reflete na hipersexualização. Todos os personagens negros da escrita do Jorge Amado são hipersexualizados. Por isso que o Vadinho
é preto e a Dona Flor é uma mulher branca. E a Dona Flor vive o conflito da branquitude, desejar o indesejável. Porque o cara destruiu a vida dela, basicamente, ele morre quando ela está livre, ela arruma um cara decente, que dá para ela sobrenome, casa, dinheiro, mas ela ainda deseja o vadinho sexualmente. Não é outro tipo de desejo que ela tem do vadinho, a não ser o desejo sexual. E esse é um ponto importante para a psicanálise, que como é que a experiência racial negra constrói a sua sexualidade atravessada por um lugar de hipersexualização. É um pouco do que a gente... É um pouco não. É o que a gente vai discutir no curso da semana que vem sobre Freud e a sexualidade. Quer dizer, a gente vai pensar o Freud para pretos e eu quero discutir a sexualidade feminina como esse ponto de pensar uma forma de produção do sujeito. Só um parênteses do porquê essa ideia da sexualidade, inclusive para a psicanálise, ela é importante. E como é perverso a forma que a branquitude se apropria dessa ideia de sexualidade. Na perspectiva freudiana, o gozo é o momento inaugural do sujeito. Quando o homem descobre que pode gozar, quando ele descobre que ele consegue manipular o próprio corpo para chegar ao clímax, o homem se inaugura no mundo. É o momento que ele se percebe como alguém que produz o mundo. É o seu ato inaugural. Para Freud, as mulheres, por não serem dotadas da... Olha que doideira, né? Não serem dotadas naturalmente da capacidade do gozo, sempre vão ser sujeitos que precisam ser mediados pelo outro para atingir o gozo. Então, as mulheres não podem se inaugurar no mundo. Essa é a base da frustração feminina. Daí que vem todas as questões que atravessam a experiência das mulheres. Quando a gente pensa em corpos negros, que são hipersexualizados, e é uma hipersexualização que ela vem de fora para dentro do sujeito, o gozo do corpo negro ele é necessário para a satisfação do corpo branco, mas ele só é necessário porque existe um corpo branco que precisa se afirmar e se satisfazer. Então, o conflito que a Dona Flor vivencia de ser casada com um homem de bem e desejar um defunto, e todas as ideias, né, que o sincretismo e as religiões afro-religiosas permitem de pensar a produção do que é um defunto, do que é um egum, falam muito desse jogo, dessa relação inauguração-inaugural, ou seja, a experiência negra, nesse sentido, ela só pode ser inaugurada pelo sujeito branco que se apropria do gozo preto. Ela nunca pode ser inaugural. O sujeito negro não é capaz de inaugurar a si, porque ele não é capaz de acessar seu próprio gozo. É uma ideia que está na base do pensamento teórico e que possibilita que a gente possa pensar diversos outros lugares da nossa forma de produção de corpo. Na clínica, na escuta de mulheres negras e de homens negros, em alguma medida, essa ideia se efetiva, se revista foi ótimo. De alguma forma, essa ideia está presente e ela ronda. E aí a gente vai sublimando esse desejo do gozo para outros lugares. Para a viagem cara, para a roupa cara, para o parceiro branco, para o cabelo caro, para o diploma, para o cargo, para esses lugares de inscrição no mundo branco, aonde a gente possa penetrar, que não seja através do gozo, porque o gozo para nós é negado. Talvez seja uma grande histeria. Talvez se a Lélia tivesse viva, ela teria desenvolvido o conceito da histeria cultural brasileira. Talvez seja a nossa grande histeria, o nosso lugar de castração enquanto sujeitos. Eu lembro sempre de uma cliente na clínica que me disse uma vez que o racismo era castrador. Talvez seja essa a ideia. Bom, então o primeiro ponto são as experiências afro-religiosas como experiências produtoras de corpo e mediadoras da realidade. O segundo ponto é a hipersexualização do corpo preto, como esse lugar, e a hipersexualização do ato sexual em si e das possibilidades de prazer derivadas da ideia do ato sexual, como, por exemplo, ser servido, né? A satisfação de ser servido, que está no jogo sexual da experiência masculina. Os homens esperam que as mulheres sirvam eles sexualmente, em todos os sentidos que a ideia servir pode estar incorporada. As pessoas brancas esperam que as pessoas racializadas sirvam elas racialmente. Sirvam sua comida, sirvam a limpeza de sua casa, sirvam o seu conhecimento. Essa ideia ela é enquadrada de uma outra forma, mas ainda nesse mesmo princípio. E o terceiro aspecto que me parece fundamental no pensamento do Jorge Amado é a ideia de que, sem incorporar o mundo preto, o mundo branco não sobrevive. Por quê?
se as mulheres brancas são as guardiãs do patriarcado, se são elas que protegem o patriarcado e o mundo branco para que ele continue existindo, porque sem o jogo de raça, as mulheres brancas não têm lugar de poder para ocupar, o lugar de poder delas só é validado na experiência racial, porque daí elas são superiores a alguém, porque no jogo patriarcal elas sempre vão ser inferiores aos homens brancos. Então elas defendem o patriarcado porque têm um interesse de manutenção do lugar de poder da experiência delas. Inclusive, eu tenho uma colega que é pesquisadora tal, e ela diz que as empresas, aqui no Brasil, a febre das empresas por contratação de pessoas negras é para efetivar o gozo branco de superioridade. Então, eles não contratam pessoas pretas porque eles querem diversidade, é porque eles querem ter mais preto para mandar dentro das empresas, porque não dá para mandar em branco, né? Então, precisa ter mais preto para poder mandar, que eles não estão nem um pouco preocupados com diversidade. É uma crítica, e eu acho que, em alguma medida, apesar de ser uma ironia, tem lá suas razões de ser, quando a gente pensar a forma como as empresas têm feito o processo de inclusão de diversidade dentro das suas bases. No geral, nas grandes empresas, pessoas pretas ocupam os cargos básicos com os menores salários. E a minoria das pessoas pretas, principalmente as de pele retinta, estão nos altos postos. Nos altos postos estão as pessoas de pele clara. Na base estão as pessoas de pele escura. Isso reforça esse lugar do imaginário do jogo racial. Então, o Jorge Amado está defendendo uma ideia que, se não houver a incorporação do mundo preto dentro do mundo branco, o mundo branco não sobrevive. É esse o dilema da Dona Flor, como a grande guardiã no lugar simbólico das mulheres, da ideia do patriarcado e do mundo branco. Sem o vadinho, ela não sobrevive. Né? Isso é textual, isso está no texto. No final do livro, ali já nos momentos finais, isso também está no filme, principalmente na versão da Sônia Braga e do José Wilker. No final do livro, no final ali já no desenrolar da história, ela entende que o que faz o vadinho vir é uma dimensão do feitiço, da magia, da mandinga, e ela deseja, então, que Ansan leve vadinho para o mundo dos mortos, porque Ansan quem leva para o mundo dos mortos, né? Encarregue de levar o Egum embora. Mas ela entende que sem ele ela não consegue viver, não é possível que ela viva. Então, essa é a ideia do Jorge Amado da incorporação do mundo preto dentro do mundo branco. Só que a incorporação do mundo preto dentro do mundo branco, ela não se dá de forma cordial, como se faz no mundo branco. Por exemplo, todo mundo come hambúrguer e hambúrguer não deixa de ser norte-americano. A gente, eventualmente, toma vinho e vinho não deixa de ser uma bebida italiana. A gente toma cerveja e cerveja não deixa de ser um produto alemão, por exemplo. Inclusive, tem lá a disputa das marcas, da origem, lúpulos de Amistel, de Amsterdã, a Bavária, e etc, etc. No caso da experiência negra, pela dinâmica do racismo, tudo aquilo que é produzido pelos pretos, quando incorporado pelos brancos, deixa de ser cordialmente pareado para ser assimilado, engolido, destruído. Então, experiências tradicionalmente africanas no Brasil passam a ser neutralizadas do seu lugar racial. E aí, como elas não têm um ponto de origem racial, elas servem para qualquer pessoa de forma inquestionável e sem nenhum tipo de problema. Então, eu, Jaqueline, não posso simplesmente ir jantar no Terraço Itália. Há uma série de rituais que mediam a ida para esse local, que é um local caro, que é um local branco, que serve comida francesa e italiana. Qualquer pessoa branca pode facilmente ir comer uma feijoada. E não tem nenhum tipo de ritual ou de protocolo que impeça a saída. A pessoa simplesmente vai, senta, come e muitas vezes sequer sabe a origem do alimento ou como ele é feito ou quais são as questões que envolvem. A mesma coisa o acarajé. Nós comemos acarajé, quer dizer, eu não como, mas nós comemos acarajé. De que lugar da África o acarajé veio? De qual país do continente africano o acarajé veio? Por que o acarajé é feito como ele é feito? Não se faz acarajé de qualquer jeito. Tem uma série de rituais para se preparar o acarajé, independente se ele vai ser utilizado no terreiro ou não. Então, se você bate a massa e fala, a massa desanda.
independente de ser no terreiro ou não. Tem um tempo de molho que o feijão tem que ficar. Tem uma forma de descascar o feijão, tem um jeito de bater a massa, tem um ponto certo de colocar os ingredientes. Todas essas questões. A mesma coisa o abará. Talvez para quem já foi para Salvador, né, abará é tipo como um pão que a gente come aqui em São Paulo. Todo lugar que você vai, as pessoas te oferecem abará. Só que não é tão simples de fazer, né? Não é. Tem todo um processo. Talvez para quem faça todos os dias isso não faça muito sentido de pensar em termos de processo, mas tem um processo para fazer, como em tudo tem processo para ser feito. Só que a gente não sabe de que lugar da África que veio o abará. O abará é africano ou ele é brasileiro? Ou ele é uma adaptação africana? Essa é uma questão. O acarajé que a gente come aqui, o de quende que a gente come aqui, é como se faz exatamente no continente? E de que lugar do continente a gente está falando? Do Benin? Da Nigéria? De Gana? De onde que vem o feijão fradinho? Ele é daqui ou ele é de lá? O milho, ele é daqui ou ele é de lá? O milho é indígena ou ele é africano? Em que momento o milho vira comida de Oxóssi? Mas peraí, o milho não é indígena? Como é que ele virou comida de Oxóssi se Oxóssi é africano? Essas ideias todas, que é a ideia de incorporação, que a sustentação que o Jorge Amado vai trazer, são ideias... Nossa, eu nem cheguei onde eu queria. São ideias que vão falar sobre o processo da miscigenação cultural. Nesse processo, então, eu vou trazer dois aspectos, um que a Angela Davis trabalha e um que a Hill Collins trabalha, mas eu vou ser bem breve, assim, porque eu quero ouvir vocês. E a gente já falou sobre isso também em outros lugares, então talvez eu não precise insistentemente retomar o conceito. Para quem já está aqui no DJ há um tempo, a gente está falando dessas ideias há um certo período de tempo, né? Imagem de controle e ideia de raça. Mas para quem está chegando hoje, eu vou apresentar, mas recomendo assistir às aulas que estão no YouTube, do curso que a gente fez, o que é feminismo negro, a gente revisita essas ideias lá de forma bem aprofundada, ou fazer parte da plataforma do On Demand, porque a gente revisita essas ideias em vários momentos, em vários encontros. No curso Pensamento de Angela Davis, no curso Pensamento de Patricia Hill Collins, nos encontros de formação da Ionene, quando a gente vai falar de corpo, de colorismo, de mulheridade, de masculinidade negra, a gente está revisitando essas ideias. Então, quais são essas ideias? Tem esse mundo aqui da cultura brasileira, da miscigenação, da hipersexualização, da presença afro-religiosa como forma de produção de experiência, que está lá nos textos literados de Jorge Amado, que a gente está usando hoje como enquadro simbólico. Tem uma forma que ele vai produzindo essas ideias, mas, paralelo a isso, a gente pode pensar que tem uma noção de construção de raça que ela é estritamente ocidental. A raça só vai passar a existir com o advento da modernidade. Até então, raça não existia. Existiam povos, né? Os egípcios, os malês, os iorubás, mas essa ideia de branco, preto, indígena é uma ideia que vai surgir com a modernidade. A gente está falando a partir de 1700. 1600, 1700 é quando começa a surgir, primeiro religiosamente, a partir do cristianismo, uma ideia de raça, depois, biologicamente, a partir do iluminismo, uma ideia genética de raça. E logo no final dos anos 1800, no começo de 1900, a antropologia propõe uma ideia de racialidade. Então, diferente de uma construção religiosa, de uma maldição de Cã, que manchou a pele de algumas pessoas e destinou para elas a vida no deserto e na secura, e diferente de uma ideia de genética ou de uma ideia de arqueologia, que vai tipificar os sujeitos, os humanos, pela sua capacidade civilizatória, e aí vai dizer, né, os negros e os brancos e os indígenas, racialidade vai pensar a produção da experiência a partir da cultura. Então, as relações que os sujeitos estabelecem entre si, a partir de marcadores materiais, que vão produzir uma ideia de racialidade. É como a antropologia cultural, a antropologia social, desde 1910, talvez, 1905, vem trabalhando a ideia de racialidade. No entanto, no Brasil, devido à nossa história teórica, nós pensamos a ideia de raça e não a ideia de racialidade. A gente está o tempo todo implicado na ideia religiosa e na ideia genética para pensar a nossa experiência de raça.
e esse jogo do sagrado e do profano, porque a nossa experiência racial, nossa experiência de raça, ela é sagrada na medida de que nós somos o povo escolhido para sofrer, para receber as graças de Deus, mas ela também é profana, porque ela é atravessada por esse lugar dos feitiços e das mandingas, e que essa narrativa está em vários lugares da cultura brasileira, do samba até o cinema. Se a gente pegar a Tropicália, então, se a gente começar na semana de 22, ali na arte moderna, né, na antropofagia, na construção de uma identidade cultural brasileira, depois a gente passar pela Tropicália, a gente vai ver essa noção do sagrado e profano muito forte nesses dois lugares. Se a gente for pensar do ponto de vista estético-cultural. Se a gente for pensar do ponto de vista teórico, a gente vai ver essa discussão em muitos outros lugares, como, por exemplo, as discussões que o Roberto da Mata faz sobre carnaval. Ali nos anos 70, talvez, 60, 90, de alguma forma, esse pensamento do sagrado e do profano permeia essas discussões. Então, a Angela Davis, ela vai dizer que tem uma ideia de raça que ela é moderna, que ela vai surgir no limiar das evoluções industrial e francesa, e ela é econômica, porque ela é baseada em evidências materiais, né? Baseada na produção material da vida. Qual é a produção material da vida que a Angela Davis está falando? A escravidão. Só existiu escravidão africana porque existiu uma organização econômica racial que determinava o modo de produção econômica da escravidão. Na perspectiva da filosofia, do que Angela Davis trabalha, modo de produção econômica é o que produz experiência cultural, ou seja, a nossa percepção de cultura está fortemente ligada à forma como nós produzimos trabalho. O trabalho, como organizador da vida produtiva, também é organizador da vida social, afetiva, política e sexual dos sujeitos. Essa é uma discussão que a Silvia Frederic faz, por exemplo, com o trabalho doméstico, que o trabalho doméstico é um trabalho sexual, né, no jogo da divisão sexual do trabalho, porque é um trabalho produzido exclusivamente, intencionalmente e direcionalmente pelas mulheres. Então, a Davis está dizendo que o jogo da organização da escravidão, a divisão social do trabalho a partir de raças, moldou toda a forma de percepção cultural do Ocidente. O Ocidente ela está chamando as Américas, e uma boa parte da Europa, principalmente a Alemanha, a França e a Inglaterra, moldou a forma como esses lugares produziram e pensaram a forma de produção de vida. Então, a escravidão inaugurou a divisão social e racial do trabalho, portanto, do modo de vida. E dessa ideia vão decorrer várias possibilidades de compreensão e de análise da vida. Inclusive, a nossa dificuldade no Brasil de localizar se o nosso problema social é econômico ou racial. O Brasil é um país desigual, porque ele tem uma economia baseada na exploração, onde poucos exploram muitos, ou o Brasil é um país desigual porque ele tem uma economia baseada na organização racial, onde brancos controlam todo o sistema produtivo. Essa é uma pergunta que, desde o Clovis Moura, em 1930, a sociologia crítica vem tentando responder, sobretudo sociólogos negros que estão pensando essa questão racial. Aliás, essa é a tese do Florestan Fernandes, esse é o problema de pesquisa do Florestan Fernandes na sua tese de doutorado, que resultou no livro A Inserção, a Inclusão do Negro na Sociedade de Classes. Ele está pensando justamente esse jogo economia versus experiência racial. A Davis vai dizer, a partir da filosofia, que é inseparável. Por quê? Porque o Ocidente, a modernidade, é fundada a partir da ideia da organização de raça e de gênero. Mas a Davis vai argumentar que raça vem antes de gênero, porque primeiro teve uma construção social, política, econômica, histórica sobre uma ideia de raça, e a ideia de gênero ela é relativamente recente, porque ela vai ganhar corpo a partir de 1900. A gente já estava há 200 anos falando de raça e da exploração racial a partir da escravidão, mas a gente só foi começar a falar de organização de gênero e de marcadores de gênero de forma mais direta a partir de 1900, com a Primeira Guerra e a entrada das mulheres no mercado de trabalho. E isso traz para a discussão da sociologia, da psicologia, uma discussão de gênero que é próxima da que a gente conhece hoje. Freud está falando de gênero porque ele está pensando as questões sexuais.
Então, ele não está... E é doido porque me parece, pelo menos na compreensão que eu tenho, que o Freud não está falando de gênero, ele está falando de sexualidade. E sexualidade não é gênero, são lugares diferentes. Gênero vai entrar depois, a partir de 1900, com uma discussão totalmente cultural sobre performatividade. E gênero é algo totalmente performático, não tem nada original em gênero. Tudo que passa na ideia de gênero tem a ver com performance, com lugar social e com imaginário. E aí, quando a gente pensa essa ideia da Angela Davis, então, que raça está localizada no lugar econômico, a gente consegue entender os enquadres simbólicos que a experiência racial no Brasil vai ganhando, como, por exemplo, a associação que pessoas pretas são pessoas perigosas, portanto, devem ser exterminadas, seguidas em lugares caros, devem ser proibidas de acessar lugares, ou a experiência de que toda mulher negra ocupa um lugar de subalternidade. Então, a associação de mulheres negras com empregadas domésticas, com mulheres que trabalham com trabalho sexual. Então, esses enquadres fazem parte dessa construção de uma ideia de raça que molda a forma civilizatória no Brasil e nas Américas. Mas vamos pensar no Brasil. No outro lado, na mesma sala, assim, lado a lado, tem a ideia da Patrícia Hill Collins de imagem de controle. O que são... Qual que é esse conceito, né? Que é um conceito central da teoria feminista negra da Patrícia Hill Collins. São as imagens criadas em torno do corpo negro a partir das experiências culturais na sociedade norte-americana. A Lélia Gonzalez chama dos lugares da mulher negra. Mas é que imagem de controle não é só as figuras simbólicas que permeiam ou que atravessam o corpo negro, ou qualquer corpo passível de ser controlado, né? O corpo feminino, o corpo trans, o corpo LGBT, o corpo PCD, o corpo infantil, o corpo idoso, o corpo juvenil, o corpo não masculino. Qualquer corpo não masculino, não normativo, é passível de ser controlado. A ideia da imagem de controle é que ela aciona um gatilho mental que determina a priori o lugar daquele corpo. Aquele corpo nem existe e ele já está enquadrado num lugar de controle. Não é que aquele corpo passa a existir, ele nasce, cresce, se transforma, vai para a vida política e no atrito da vida política, no movimento da vida pública, ele passa a ser controlado pela sua nocividade como com a dinâmica do gênero. E no mundo das mulheres brancas, porque tem um lugar da princesa na experiência das mulheres brancas, que a Disney tratou muito bem de consolidar, que ainda é um lugar de proteção. Então, tem uma diferença da ideia de proteção para a ideia de controle. O corpo branco feminino é um corpo passível de proteção e, por consequência, de controle, porque a nossa sociedade é uma sociedade fortemente baseada em mecanismos de controle. O corpo não branco, não masculino e não feminino, né? O corpo racializado, o corpo identificado, ele é um corpo que já nasce mediado pelo controle. Logo de cara, igual aquela música do Chico Buarque, quando eu nasci veio um anjo safado e disse que eu já estava predestinado a ser todo ruim. É essa a ideia. Um corpo que ele está atravessado pela noção de imagem de controle, ele já surge no mundo, ele não se inaugura, ele é inaugurado. Essa é uma ideia importante, né? O corpo branco se inaugura na festa de 15 anos, se inaugura na formação, no fim do vestibular, na entrada da universidade, se inaugura com o carro que ganha do papai, se inaugura com o primeiro filho. O corpo branco se inaugura, ele passa por rituais que vão inaugurar aquele sujeito no mundo. O corpo negro já nasce inaugurado, porque a inauguração dele é algo de fora para dentro, ele já nasce determinado, enquadrado e localizado. Um outro lugar para pensar isso é uma ideia que a Judith Butler desenvolve no livro Corpos em Guerra. Quais são os corpos passíveis de serem marcados para serem mortos e exterminados? São os corpos passíveis de serem controlados. E eles são assim porque eles já nascem assim. É essa a ideia de imagem de controle. Por isso que eu usei a Hill Collins e não a Lélia Gonzalez. Porque a Lélia está falando de enquadres desse corpo, né? Quais são os lugares que o corpo negro transita na cultura brasileira? A Hill Collins está dizendo que antes desse corpo existir, antes dele sequer existir na barriga da mãe, ele já está enquadrado num lugar de controle que está associado a uma imagem fixa no imaginário, na concepção, na cultura
No caso dela, norte-americana, no nosso caso, na cultura brasileira. Logo, o roteirista de Dona Flor só podia supor que a Dona Flor era uma mulher mulata, pelo corpo passível do sexo, e o Vadinho era um cara branco para quebrar o estereótipo, porque a ideia nos anos 70 do cinema brasileiro era quebrar estereótipo. Então, não põe um preto malandro, bota um branco malandro que a gente vai quebrar um estereótipo. Bom, dito isso, eu encerro por aqui, ou pelo menos fico por aqui. Agora, a palavra é de vocês. E não façam silêncio, falem. Digam. Oi, boa noite. Oi. Posso falar? Deve. Então, meu nome é Leidiane, é a primeira vez que eu participo do curso, é um prazer. Eu fui indicada pela Val, inclusive ela falou assim, manda um beijo para a professora Jaqueline, a Valdineia, aqui do Rio de Janeiro. Fico muito feliz em fazer parte, sou professora, não sou da área da psicanálise, mas as coisas que você veio trazendo dialogou bastante com as minhas questões em relação à minha lida com as questões relacionadas à educação, e a ideia da imagem de controle é uma coisa que eu fico, sabe, encasquetando, sabe? E aí eu fico pensando na dimensão da formação, por exemplo, da nossa formação enquanto mulheres negras, o quanto essas imagens, elas também regulam o modo como nós olhamos a nós mesmas, Sim. desses lugares de confinamento. É como se existissem modos de vida pré-determinados muito antes de nós nascermos. E aí nós nascemos e quase que seguimos um fluxo, que é esse fluxo da subserviência, da deferência à família branca. E aí vem, como eu vejo com as minhas alunas, estudantes do ensino médio, da maioria negras, que vão escolher sempre a formação de professores e que chegam lá sempre com muita timidez, porque dizem que é algo natural. Eu sou tímida, eu tenho vergonha de falar, e a gente vai percebendo que essa timidez é muito mediada por esse lugar de não ter fala, né? E aí eu fico pensando nessas dimensões, e quase que um enfrentamento, e até mesmo uma, não autoviolência, porque é um processo de libertação, mas é algo doloroso você tornar-se, como a própria Lélia Gonzalez falou, a gente pode nascer pretinha, roxa, mulata, marrom, bomba, mas tornar-se negra é uma conquista. E eu compreendo essa frase muito nesse sentido que você falou, nesse processo de você se desgarrar dessas imagens de controle. Uhum. Eu penso, eu acho que eu vou ser advogada do diabo. Me parece nesse processo que tem duas coisas que elas estão dadas. A primeira é que a gente nunca vai romper a imagem de controle porque ela é anterior a gente. Então, romper a imagem de controle é romper com todas as relações sociais. A sociedade está formalizada, formatada e organizada para que a gente sempre esteja dentro. Parece que quando a gente corre para um lado, ela nos derruba no outro lado. Sempre tem alguma forma de aprisionamento. E se existe alguma possibilidade de emancipação desses lugares, dessas imagens de controles que são psíquicas e que se materializam na vida cotidiana, é somente entre pessoas pretas. Eu vou trazer um exemplo que talvez ajude. No final de semana, eu fui ver um espetáculo de dança. Inclusive, o Alan é um homem negro brasileiro que mora em Madrid e é aluno também aqui do DGEG e tal. E ele estreou um espetáculo de dança chamado Muriaquitã, uma coisa assim, no Teatro Municipal. Nunca tinha ido, ele me fez o convite, eu fui assistir. Tem algumas falas, alguns poemas da Riane Leão, um espetáculo muito bonito, muito sensível, trabalha muito com a questão da musicalidade afro-brasileira, mas eu fiquei pensando uma coisa. A própria ideia de branquitude, ela é uma ideia profundamente nociva. Ela é nociva.
da sua forma de funcionamento, da sua forma de organização, e o sujeito branco, pelo enquadre óbvio, performa essa ideia de branquitude, porque está próximo, né? A referência mais próxima da ideia de branquitude é o corpo branco, então ele performa essa nocividade. A única possibilidade da branquitude acabar é quando pessoas brancas começarem a negar a performatividade da branquitude. Cabe às pessoas brancas, elas não têm que assumir uma narrativa preta, elas não têm que ir para o terreiro de candomblé, elas não têm que usar dread, elas têm que negar a desgraça do mundo que elas criaram, para que a gente possa começar a produzir outras formas de mundo. Só que negar o mundo branco é negar a si mesmo, e negar a si mesmo é estar num lugar de desconforto permanente, porque é entender que as referências estéticas, poéticas, políticas, históricas, elas são referências que não são válidas. É preciso produzir outras referências, outros referenciais. O sujeito violento, num mundo violento, se sente confortável, porque é um mundo que dialoga com as estruturas dele. Então, para nós, enquanto pessoas pretas, se existe alguma possibilidade de emancipação, é naquilo que a Beatriz Nascimento vai chamar de aquilombamento. A gente precisa estar entre pessoas pretas. Porém, contudo, no entanto, como a imagem de controle é algo psíquico, nós também temos dentro de nós a branquitude. Então, a nossa forma de pensar é uma forma organizada a partir da forma de funcionamento do mundo branco. Então, não é só uma questão de deixar o cabelo crespo, ou frequentar lugares pretos, ou ser de terreiro de candomblé, ou usar fio de conta, ou qualquer símbolo social negro da cultura brasileira, ou ir para Salvador, desfilar no Ilhéus. A questão não é essa, é a forma de pensamento e de funcionamento da nossa razão que está fortemente atravessada pela lógica do mundo branco. Então, como diria Angela Davis, além da gente precisar construir uma identidade classista enquanto trabalhadores, nós precisamos construir uma identidade racial. E essa identidade racial, ela é uma disputa permanente, tal qual a luta de classes. Ela não se encerra. Ah, então agora eu consegui uma casa, um carro, viajo 2 vezes por ano, eu não sou mais trabalhador e os problemas da classe trabalhadora não me afetam mais. Não! Enquanto você depender do seu salário e não controlar os meios de produção, mesmo se você for um microempresário ou um profissional liberal, você é um trabalhador e você está no jogo das relações culturais históricas da classe trabalhadora. Ah, então agora eu sou doutora, agora eu uso meu cabelo black, agora eu sou uma mulher negra empoderada, então agora meus problemas raciais acabaram. Não. Você ainda está imerso no jogo da racialidade. E que se ele não é para fora, ele é para dentro. Ou seja, se ele não está em conflito com o mundo branco, ele está em conflito com você mesmo. Porque a nossa forma de funcionamento é uma forma baseada no mundo branco. Então, muitas vezes, na clínica, e é muito doida essa ideia da sexualidade para pensar a produção de afeto. Eu vejo mulheres negras, escuto, acompanho mulheres negras narrando suas dificuldades de relacionamento afetivos com homens negros, porque, na verdade, a ideia performática de homens que ela tem é o homem branco. Não é a ideia, não é homem, é homem branco. E tudo o que tiver incluso na ideia de homem branco é o que está no jogo performático das relações de gênero. Então, como é que eu vou me relacionar com um homem atravessado pelo lugar da racialidade? Um corpo altamente marcado para morrer, altamente rejeitado socialmente, atravessado por diversas violências. A gente faz essa discussão, para quem quiser aprofundar ela, no curso Pênis Sem Falo, na aula Pênis Sem Falo, no curso da Ionene. Um homem destituído de todos os poderes que o marcador da masculinidade lhe confere, como é que eu vou me relacionar com esse homem achando que ele vai performar aquilo que a ideia de masculinidade branca diz que um homem deve ter? É outro, como diria o Mano Brown, é outro rolê, é outra fita, que tem a ver com a minha própria constituição enquanto mulher. O meu lugar de mulher, o nosso lugar de mulher negra, também é um lugar destituído de feminilidade. A gente por que mulheres negras performam, mulheres negras que ocupam lugares públicos como modelos? Um exemplo bom, que acho que está na pauta do dia. Se a gente pegar o Big Brother,
que está rolando agora, e a gente for ver a Natália, ela performa muito mais os marcadores de feminilidade do que as mulheres brancas do Big Brother. Por exemplo, ela está sempre maquiada. Ela está sempre maquiada. As mulheres brancas necessariamente não estão sempre maquiadas, e maquiagem é um marcador de performance feminina. Esse é um aspecto importante. Tem uma outra questão da feminilidade que tem a ver com o desejo sexual. Ela sempre busca afirmar na relação dela com Eli, que é um homem branco, que ela é um corpo altamente desejável. Esse é um jogo de encruzilhada. É tanto o desejo branco imposto no corpo negro, como a necessidade, lembra que eu falava no começo do encontro, que o gozo é o momento inaugural do sujeito no mundo, como a necessidade de reafirmar que existe. E existe porque é desejada, porque causa desejo. É um jogo performático, que deve ser muito mais insano porque está exposto em rede nacional, né? Está ali para todo mundo ver a sua feminilidade sendo ou não validada ou questionada em rede social. Esses marcadores vão falar dessas dificuldades de fugir da imagem de controle. Então, a Hill Collins ela vai dizer que o feminismo negro é uma saída para a comunidade negra porque ele possibilita experiências raciais dentro da comunidade negra a partir da estética, do cinema, da música, da literatura, da poesia, do teatro, das diversas manifestações artísticas que vão construindo linguagens corporais que vão apagando ou vão destituindo o valor branco, vão dando outros significados para a experiência negra. Mas, pensando com a psicanálise, eu acho que na clínica, e talvez também na educação, no lugar de professor, de professora, de docente, não é possível destituir o sujeito negro dessa imagem de controle racial, mas é possível instrumentalizar o sujeito negro para que ele possa buscar estratégias de manutenção dessa imagem, porque ela está dada, ela está posta, e ela, inclusive, ela é interna. Nós temos essas imagens fixas e vivas internamente. Nem tudo é ruim, nem tudo é bom. Essa é a ideia de Exu, é encruzilhada, é caminho que se encontra e que se desencontra. Acho que talvez a pergunta é como é que a gente pega essas imagens que estão dadas, porque a menos que o mundo... Só tem duas alternativas. Ou o mundo branco se nega e a gente começa a produzir outra coisa, sem lugar de raça e de gênero, a gente destitui identidades raciais e de gênero, e nós somos sujeitos produzindo o mundo, porque o mundo branco não é mais referência, o que há é um mundo com a sua diversidade de cultura, que esse eu acho que seria o modelo mais ideal, e também não há identidade de classe, tudo aquilo que é produzido é consumido pelos sujeitos, né, apropriado pela sociedade como um todo, ou a gente entra num processo de disputa, e disputa é um processo de tensão. Toda disputa ela é tensional, ela tensiona alguma coisa. Então, a disputa de classes também é uma disputa de raça, tal qual uma disputa de gênero. Nós vivemos imersos num mundo que ele é disputante. O tempo todo a gente está disputando algo, uma narrativa, um espaço, um like na rede social, um view no YouTube, um clique num artigo, a gente está o tempo todo disputando coisas, porque essa é a ordem de funcionamento desse mundo. E aí, no mundo em disputa, não dá para a gente achar que todo mundo vai ser amigo pro resto da vida. No mundo em disputa, há lados, há grupos, e é um pouco do dilema que a gente vive na experiência racial do Brasil. Ou o que a Lélia diz, que a gente trabalhou no curso passado, esse ódio disfarçado, quer dizer, esse desejo não realizado disfarçado de ódio que leva à violência ao controle do corpo preto, dentro da cultura brasileira. Eu sou a Nana. Estão me ouvindo bem? Sim. Eu sou a Nana. Sou amiga da Val também, né? Val é uma grande companheira, uma grande estimuladora nossa, incentivadora, dá uma força incrível no nosso trabalho, na nossa atuação. E eu estreitei mais o meu conhecimento da Val quando a gente estava no projeto Mulheres Incríveis, e Val também nos ajudou, era uma das rodas, né, que participava da Roda de Mulheres,
Eu sou de Niterói, né? Val é de São Gonçalo, do Rio é de São Gonçalo, né? Somos de todos os lugares. E eu também sou professora. E eu estava ouvindo ali a Leidiane falar, e a gente, professor, ao mesmo tempo eu me coloco assim numa situação dividida, né, dicotômica, porque a gente nós temos o papel de mulher preta dentro da educação, mas a gente tem toda essa censura, todo esse impedimento de como mulher preta, por conta das nossas dificuldades de avanço, mesmo enxergando, mesmo querendo debater na educação, nos movimentos onde a gente está presente, essas questões, porque esse controle ao qual você está falando, ele é assim permanente o tempo todo na nossa atuação. Ele é externo e ele é, ao mesmo tempo, interno. Então, assim, eu vejo que nós, professoras, não que tenhamos culpa, todos nós temos culpas na questão da educação, da formação das pessoas, né? Mas a gente tem, assim, ficar muito dividido e se colocar nas questões dentro da escola ou mesmo dentro dos espaços onde a gente atua. Agora, eu não estou mais na educação, só estou na área cultural. Mas, mesmo assim, eu ainda vejo que na área cultural, muitas vezes, eu me pego me policiando, porque eu fico assim, receosa de avançar na discussão e, ao mesmo tempo, ficar assim, me colocando numa situação de disputa, porque eu fujo, às vezes, da tensão. Eu percebo isso, que, como mulher negra, eu fujo, às vezes, da tensão. E essa questão da mestiçagem que você estava se referindo é uma forte influência, acho assim, do Jorge Amado, mas que foi apropriada, né, de uma forma mais ampla, porque acabou imbricando na questão da democracia racial, porque foi feito um aproveitamento dessa questão da cultura, né, de ser uma mestiçagem cultural, e a democracia com esse povo, né, com a questão da ideia da branquitude, de querer direcionar, impor e manter mesmo, né, uma distinção, uma separação nossa, fez com que a gente fosse caminhando mais ainda para essa diferença, para que essas diferenças ficassem muito claras. E eu vejo que a gente ainda, eu, mulher preta, eu, professora, eu, produtora cultural, ainda tenho muitas dificuldades de avançar, porque sinto que, inconscientemente, ainda tem uma série de barreiras. Como a gente pode tentar avançar, tentar encaminhar essas nossas questões, né? Porque o racismo, assim como o controle, ele não vai acabar, né? Acredito nisso, né? Talvez com uma outra humanidade a gente não tem uma humanidade, um povo racista, mas com esse que está aqui é muito difícil. Queria que você trouxesse um pouco de luz. Eu acho que a gente pode pensar um pouco na questão que você trouxe. Eu pensei em várias coisas agora, assim, ao mesmo tempo. Deixa eu só... Durante também o tempo que você estava falando, minha cabeça estava aqui, ó. Deixa eu organizar o pensamento. É assim mesmo, né? Assim mesmo. Mas eu gosto, eu acho que esse que é o processo. A gente vai com os nossos repertórios buscando referências e vai colocando ideias em xeque, depois volta para o texto, depois volta para o debate. Eu penso que esse é um processo formativo que ele é importante. E gosto da ideia do digital, porque tem gente aqui de vários lugares do mundo e de vários lugares do Brasil, e isso também é uma coisa que me deixa muito feliz. Mas eu concordo, o racismo não vai acabar. Eu penso que uma educação, assim como uma clínica, que leve o sujeito negro a um lugar de emancipação, precisa ser um espaço que instrumentalize o sujeito, né, o corpo negro, a entender formas de produção de vida mesmo. Assim. Como é que a gente vai elaborando mecanismos de poder viver neste mundo que nos odeia? Porque o mundo nos odeia. Como é que a gente vive, né, nesse mundo? Como é que a gente produz autoestima,
afeto, intelectualidade, prazer dentro dessa lógica. Me parece que parte desse processo, dessa possibilidade de emancipação, ela passa muito por entender quais são as formas de uma ideia de produção de corpo, como é que o corpo é pensado na nossa sociedade e como é que a racialidade atravessa essa ideia de corpo. Porque parece que é voltar numa casa anterior. Parece que a gente está muito focado em pensar a ideia da racialidade como se ela fosse uma chave única de compreensão da experiência. Isso é uma saída do racismo. Quando o racismo nos coloca no nosso lugar de negro, ele está reforçando a nossa única possibilidade de produção de experiência. Ou seja, o lugar do negro é o lugar do sujeito odiado. Então, quando a experiência branca reforça esse lugar, ela está indiretamente reforçando esse lugar de ser um sujeito odiável. E aí a gente vai buscando, do ponto de vista inconsciente, pequenos band-aids para remendar esse lugar de ódio. Então, se a gente tiver tal cargo, tal casa, tal carro, tal rolê, tal marca, tal, a gente vai achando que vai mediando essas possibilidades. Se a gente estiver em tal bloco de afoxé, se a gente estiver em tal situação, em tal movimento, se a gente ler tal livro, se a gente seguir tal intelectual, a gente vai criando pequenas medidas de remendar essa ferida racial, que ela não é da ordem do remendado. Deixa eu tentar explicar de onde que eu tirei essa ideia. O trauma é algo que, na perspectiva da psicanálise, não tem cura. O sujeito traumatizado, uma vez traumatizado, vai ser traumatizado pro resto da vida. O que a análise instrumentaliza esse sujeito é lidar com esse trauma. Então, ele vai entender de onde o trauma vem, como o trauma funciona e quais portas abrem ou quais são as chaves que abrem as portas para que o trauma se torne atuante. Então, basicamente, é isso que a análise faz. Na perspectiva de uma psicanálise racializada, o nosso grande trauma é ser preto. Numa sociedade que odeia preto, uma vez que você se entende preto, esse é o maior trauma possível que um sujeito racializado pode ter na sua jornada. E isso é algo que não é modificável. O que é possível são pequenos band-aids para manter a ferida minimamente fechada. O que uma psicanálise que se propõe a instrumentalizar o sujeito, eu adoro essa ideia da psicanálise como arrebentação, a superar essa ideia do trauma colonial, do trauma racial que a experiência do racismo introjetou nas nossas vidas, é um movimento de escancarar o trauma. É entender como ele funciona, é tornar ele algo, trazer ele à luz do dia, tornar ele algo iluminado ou escurecido, dependendo da perspectiva. Pensando nessa ideia de jogo e luz, a psicanálise ela vai trabalhar muito mais no lugar dessa ideia de luz e sombra, a psicanálise vai muito mais trabalhar no lugar da sombra do que no lugar da luz. Aquilo que está claro para a psicanálise não faz o menor sentido, o que faz sentido é aquilo que está escurecido, é isso que interessa. É olhar para os lugares escurecidos e dar significado para eles, porque nem sempre eles são possíveis de serem iluminados. Muitas vezes é esse o lugar, é como a experiência preta. Ser preto é este lugar de rejeição social, mas que, quando olhado a partir de si mesmo, pode e deve ser ressignificado. Isso é individual, isso é da jornada de cada sujeito racializado é capaz de dar valor para a sua experiência racial de forma única, que se encontra nesse lugar de aquilombamento dessas experiências que são singulares. O quilombo ele não é um lugar uniforme, um lugar onde não há diversidade. O quilombo ele é um lugar de acolhida da diversidade, que é a ideia de ser uma pessoa negra, com todas as multiplicidades dessa jornada. Então, acho que uma das nossas possibilidades é a afirmação da negação. Tem um conceito de um filósofo congolês, senegalês, Aimé Césaire. Inclusive, lá na UNDEMED tem um curso sobre ele, o pensamento de Aimé Césaire, a noção de negritude. Ele criou um conceito chamado negritude. Negritude, para Aimé Césaire, é um processo permanente de produção de uma identidade afirmativa. Então, é um processo que ele não se encerra, não existe um lugar que você chega
e você diz, agora eu sou negro pra caralho, é agora que eu sou preto mesmo, esse lugar ele não existe. Ele sempre vai ser questionado pela ordem hegemônica, porque sempre vai haver um marcador branco sobre o que é ser negro e uma ideia do que é ser negro, e ele é um lugar permanente que só faz sentido no coletivo, porque é um processo de identificação em pares. É a negritude do outro aonde eu me reconheço e me acolho. É um processo coletivo, a ideia de aquilombamento. Por isso que empoderamento é uma expressão bastante problemática. O empoderamento remete a uma saída individual e emancipação remete a uma saída coletiva, porque ela só é possível se ela for construída de forma coletiva. É quase como se o Aimé estivesse dizendo, esquece tudo que falaram para a gente sobre o que é ser preto, vamos começar tudo de novo. Vamos estabelecer aqui a gente os nossos padrões e os nossos critérios sobre amor, prazer, afeto, corpo, e como a gente pode produzir as nossas formas específicas de negritude, pensando que ela é um processo permanente, coletivo e de rebeldia, de negação de uma ideia que a priori já está pronta, inclusive sobre o que é ser negro. Então, talvez não. Me parece que a psicanálise ela fomenta essa possibilidade de rebeldia, de arrebentação. A ferida não está mais mediada por pequenos curativos. A ferida agora está escancarada para ser seca. Só que ela é seca através de rituais coletivos. Ela é seca através de banhos, de rezas. Ela é seca através de abraços, de leituras, de debates, de filmes, de teatros. Ela é seca através de lugares... Até me arrepia. Ela é seca através de lugares de reconhecimento coletivo, tipo terreiro. Não dá para ter terreiro de uma pessoa só. Né? Muita gente que é de terreiro diz assim, mas eu vou para o terreiro porque eu amo a Mãe de Santo. Só que a Mãe de Santo não faz o terreiro sozinha. O terreiro é um lugar de experiência coletiva. Ninguém se cuida sozinho. Sempre tem alguém que tem que te ensinar alguma coisa ou te fazer alguma coisa. É impossível você matar a galinha e botar o sangue na tua cabeça. Não dá. Não, essa regra não existe. Precisa de, no mínimo, 3 pessoas para fazer um ritual no terreiro. E essas 3 pessoas se reconhecem num corpo, que é esse corpo diaspórico religioso que se desloca, que não é fixo. Talvez a forma de pensamento branco fale de categorias fixas de produção de experiência, casamento, mulheridade, maternidade, paternidade, masculinidade, e a experiência diaspórica emancipadora nessa ideia de negritude que o Aimé Césaire desenvolve, está falando de uma ideia de experiência permanentemente em deslocamento, uma experiência xúnica, que nunca está fixa. Eu gosto mais da ideia da pombagira, que é uma coisa uma e múltipla ao mesmo tempo e no mesmo espaço. Então, acho que se a gente olhar por esses outros lugares, a gente consegue pensar outras possibilidades. A Gil colocou aqui sobre exaltar potências, e eu lembrei do caso da Gamboa, lá em Salvador, dos 3 meninos que foram assassinados pela polícia, e a esquerda branca diz que o povo é ignorante e o povo é acomodado, e o povo que eles estão falando é gente pobre e preta. No entanto, quando o policial militar estava dando entrevista dizendo que houve troca de tiros, veio uma mulher negra caminhando e gritando com ele, não foi troca de tiro, não. Vocês mataram eles. E eu tenho a prova no meu celular. Se isso não é rebeldia, gritar Lula lá também não é. Então, acho que são lugares que vão sendo mostrados de possibilidades. A sacada do mundo branco é que ele nos ensinou lugares de conforto. É confortável comer no Rubaiá, é confortável tomar vinho francês na França, é confortável colocar um bom sapato, usar um bom perfume, e aí a gente criou a ilusão que acessar essas coisas resolvem o nosso problema porque nos inclui no mundo produtivo material branco. Só que o nosso problema ele é de uma ordem anterior a isso. A gente deve, quer e precisa ter essas coisas, inclusive adoraria tomar um vinho francês na França, e botar um sapato confortável, e gosto de bons perfumes, mas a gente acha que não pode ter a ilusão ou a inocência de que isso vai resolver nossos problemas. Porque, doutora ou não doutora, quando eu saio na rua, é só um corpo negro que eles veem.
Ninguém pergunta. Você é doutora? Você tem ensino médio? Você é faxineira? O que você faz na sua vida? Elas olham para um corpo negro e atribuem um valor e um significado para esse corpo, que é um corpo passível de ser morto, é um corpo passível de ser violentado, é um corpo passível de ser explorado, porque é esse o lugar simbólico que ele ocupa. Não sei se eu respondi a sua questão, mas eu acho que talvez não seja uma questão de resposta, mas de lugares de pensamento. A gente tem a Cris, o Marcos e a Arlenis. Acho que é assim que pronuncia. Ela é cubana, então não sei se está certa a pronúncia. Nós compartilhamos um período de estudo lá em Floripa. Ela está no pós agora e eu estou terminando o doutorado. Mas vamos lá, Cris. É contigo. Boa noite. Boa noite. Eu sou a Cris Jaqueline, que insistiu muito para participar do curso hoje e está valendo muito a pena. Está só um momento de aprendizado, mas está sendo um momento de psicanálise, de cura também, né? Eu acho que as duas coisas estão acontecendo. E aí eu fiz umas anotações aqui durante o momento que você falava, né? Teve muitas coisas que você falou, uma coisa que me tocou muito sobre o não gozo, né? Essa busca de trabalhar muito, de ter o diploma e se negar o prazer. É uma coisa, né, que passa pela solidão da mulher negra. Sim. Também, né, pelo afeto e pela realização sexual, sim, não sendo objeto, mas sendo promotora de sua própria felicidade. E a amiga falou antes sobre fugir das tensões. A gente termina abrindo mão de muitas coisas, às vezes, para não ser a mulher raivosa, a negra raivosa, a que está descontrolada, né? A que tem complexo, a que está com mimimi. Então, a gente foge, às vezes, da tensão. Tem a questão da autossabotagem, né? Será que eu dou conta? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou ser tão boa quanto? Então, você me fez lembrar da inauguração. Eu me lembro que eu tive alguns processos de inauguração. Eu tive, assim, esse lugar, né, dos 15 anos, tal, porque meus pais tinham acessos. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha uma mochila cheia de culpa, né, sobre os outros familiares negros que não tiveram a mesma possibilidade. Inclusive, eu perdi um primo soterrado aqui em Salvador, um deslizamento de terra, justamente perto da Gamboa, ali na Contorno. E, assim, sobre raça, classe, gênero, eu estou, né, diretora do Sindipetro Bahia aqui, e estou diretora de gênero, raça, etnias, e por muito tempo eu fiquei me perguntando o que é que vinha primeiro, apesar de já ter feito outros cursos, mas ainda assim, às vezes eu me pego pensando, né, já vi vários debates dentro do sindicalismo e dentro de alguns lugares partidários, onde a questão de raça geralmente fica como subtema, não é um tema tão importante, apesar da classe ser muito importante, mas eu, como uma mulher negra, e que tive a oportunidade de ter acesso, né, ao emprego, a uma remuneração relativamente boa, sei que a questão de raça continua nos tocando, e talvez seja o que mais me toca. E aí eu queria, rapidinho para finalizar, falar para vocês que meu filho ele é cantor e compositor, e que ele fez uma música, ele escreveu uma música, O Gato Preto, que quando você falava em Exu, que ele fala muito, o Gato Preto é o Exu, né? É o que abre caminhos, é da encruzilhada. E eu vou ler rapidinho aqui, que eu sei que tantas pessoas, só para vocês ouvirem assim a força da letra. Eu sou o gato preto da sexta-feira 13, que passou por você e você se benzeu ao me ver. Não vou ler tudo que é grande, mas tem uns pedaços. Descartados, oprimidos, apreendidos. A gente vai além. Enganados por sua ideologia. Aí tem uma parte que ele fala assim, nós é foda mesmo, paturar maninhos baianos, estamos na Bahia, né? Mas tem racismo e muito. Maninhos baianos com pés africanos, olhando torto e virando o rosto. E eu sou casada com um homem de antecedente branco, né?
E quando foi atacado nas redes sociais, quando ele fez a divulgação da música. E quando ele veio me falar, eu reagi de uma maneira errada, porque eu tentei apaziguar, né, diminuir a intensidade do sofrimento dele, e disse assim, você não esperava por causa da letra, você não sabia que isso ia acontecer, assim, você não se preparou emocionalmente, é aquela coisa de que a gente tem que ser sempre forte, sabe? A gente não tem que sentir a dor, a gente tem que achar normatizar. E o meu marido falou assim, claro, ele colocou nós é foda mesmo, querendo ser superior, e depois eu fui pensar sobre a letra e pensar assim, nós é foda mesmo, porque apesar de tudo que nos fazem, nós temos que resistir e sobreviver e viver. Então, nesse sentido. Então, eu queria agradecer, foi uma oportunidade maravilhosa e eu quero seguir na plataforma. Antes de eu passar para o Marcos, tem só uma coisa que você disse que eu acho que é um pouco do que eu estou pensando, do que, né, eu venho pensando do que eu quero discutir na semana que vem, no curso sobre sexualidade com Freud, é que eu acho que eu gosto dessa ideia freudiana da importância da sexualidade na nossa organização enquanto sujeitos. E como para nós é um nó muito grande esse processo de hipersexualização versus sexualidade, ou a experiência sexual. Então, somos corpos, desde muito cedo, fortemente atribuídos com signos sexuais, mas não podemos gozar da nossa própria sexualidade. Então, esse é um lugar de confirmação e ausência da nossa existência que, para mim, ele é bastante conflituoso do ponto de vista, talvez até pessoal também, mas do ponto de vista teórico. Então, como é que eu sou inscrita no mundo pelo outro, porque ele reivindica o meu corpo como um lugar de satisfação sexual, mas o meu direito de se apropriar do meu corpo e usufruir daquilo que ele pode oferecer do ponto de vista sexual, mas também de todas as possibilidades de prazer intelectual, emocional, afetiva, eu não posso acessar esse lugar porque eu sou destituído de uma ideia de humanidade. O meu corpo é um corpo controlado, o meu corpo é um corpo subalternizado. Isso é um lugar de sofrimento muito intenso, porque parece que a gente se esforça a vida inteira e quando a gente consegue alcançar algumas possibilidades materiais de satisfação, a gente se frustra e se culpa porque não era nem aquilo que a gente esperava e também aquilo não é algo que é socialmente valorizado na nossa jornada. Então, isso reflete numa série de outras questões. Então, como é que eu, mulher negra, posso ser amada se o amor não é algo que faz parte da minha jornada? Então, do ponto de vista da análise, esses lugares são lugares de tensão. E é um pouco, isso é atravessado um pouco pela noção de gênero, do que é ser mulher, mas centralmente pela noção de raça que se intersecciona. E é isso que eu quero, na semana que vem, que a gente possa, a partir do Freud, aprofundar. Diga, Marcos. Opa, boa noite. Boa noite, Me tudo ouvem? bem? Tudo bom, beleza. Uma pergunta, Jaque, a partir do que você colocou, fiquei aqui pensando, vou tentar amarrar as ideias. Você fez uma pontuação crítica que Freud entende o gozo feminino como um gozo mediado, né? Ele precisa ser mediado por outros. E aí você relatou, eu quero resgatar a coisa do livro da Dona Flor, na medida em que ela busca esse homem negro como o objeto do gozo, né? Ou sujeito do gozo, não sei bem. Já aí uma questão para ouvir de tu, se ele é sujeito ou objeto desse gozo. E tu também cita que o próprio Jorge fala lá na obra que esse mundo da branquitude ele não sobrevive sem esse contato, esse roçado, digamos assim, ou essa apropriação com esse universo negro, sobretudo nesse espaço baiano, né? Uhum. Onde essa miscigenação cultural ela é um dado e ela também parece que surge sobretudo para a esquerda, assim como uma utopia necessária, né? Esse discurso da baianidade enquanto uma utopia e tal, que passa por aí, me parece. E eu fiquei pensando se
primeiro, não se fala muito sobre essa busca da mulher branca por esse corpo. O próprio Fanon, quando vai discutir lá na obra, ele talvez, é o que se diz, um pouco da limitação do seu lugar de homem aí, entende a experiência da mulher, do homem de cor com a mulher branca pelo lado do homem de cor, né? Neutraliza um pouco essa mulher como sujeito que busca e aí a Dona Flor parece que não é essa mulher, eu não sei, eu estou jogando para tu para a gente pensar junto aqui. Ela busca, então, ela é sujeito, busca esse outro como objeto do gozo. Não se fala muito sobre isso. Eu fiquei aqui pensando, correndo o risco da viagem, se compõe esse universo da mulheridade, dessa mulheridade branca, desse universo que não se complementa sem roçar com esse outro negro, né? Ô, Marcos, travou bem na hora que você ia falar, eu não ouvi o que você disse. Marcos? Marcos? Enquanto ele vai se reconectando, eu fiquei bastante, como diria meu filho caçula, fiquei bastante oriçada com a pergunta dele, que é uma pergunta bastante interessante. Essa ideia da complementação, né? E eu acho que, se a gente pegar no caso da Dona Flor, eu acho que tem a coisa da inauguração. Me parece que a inauguração da ideia de ser mulher está fortemente relacionada com a ideia do prazer na experiência das mulheres brancas. Esse prazer é sublimado para outros lugares, dentre eles a maternidade. Essa ideia maluca de que parto é prazeroso, ou é de quem nunca pariu na vida, ou é de quem romantiza muito a ideia de feminilidade no mundo branco, porque parto é uma experiência dolorida, fisicamente dolorida, né? Graças a Deus tem peridural. Mas essa romantização do parto como algo prazeroso, do corpo, eu lembro dos memes do Thiago Abravanel no Big Brother, de todo mundo em volta dele, o pessoal brincando que eram as doulas, que estavam ali fazendo parto humanizado, é uma ideia da associação que, se para Freud o momento inaugural do homem é o momento do orgasmo, para a mulher, o momento inaugural dela é quando ela conhece prazer. Logo, como a sexualidade é algo que das mulheres é proibitivo, né? A mulher que goza é a puta. A mulher, dentro dos conformes dos valores, mesmo hoje, século XXI, tá? Isso ainda existe, ainda é uma normativa. A mulher respeitável, a mãe de família, a do lar, é uma mulher que o gozo dela é mediado pelo marido, pelo parceiro, pelo companheiro. Então, o parto como um momento prazeroso é uma espécie de subversão das mulheres brancas da captura daquele momento como o momento inaugural delas, porque a maternidade é o momento que projeta meninas no mundo das mulheres. Agora, você é mãe, mãe não chora, né? Já dizia Cazuza, só as mães são felizes. Então, esse jogo simbólico da maternidade como lugar inaugural da mulheridade acaba sendo capturado por essa ideia do parto prazeroso, porque ainda é o prazer que inaugura o sujeito no mundo, que diz, esse corpo tem prazer, então ele é um corpo autônomo. A ideia de se dar prazer na gestualidade da masturbação, no pensamento freudiano, é o ápice da capacidade de autonomia do sujeito. Ele não precisa de ninguém para que ele possa obter prazer sexual. Ele sozinho, de forma intencional e desejosa, é capaz de prover isso para si. Tem uma música do Arnaldo Antunes que ele fala, ela não precisa de você, ela não precisa do seu pau, ela goza com o dedo. É essa a ideia que a gente sublima para outros lugares da nossa experiência. Então, me parece que quando a Dona Flor acessa o mundo do prazer através do corpo objeto do vadinho, ela se inaugura no mundo, porque ela não pode ser mãe. Ainda tem esse detalhe, ela não pode ser mãe.
Então, só resta para ela o prazer sexual como a efetivação do lugar dela de mulher. Ela é tão mulher que o homem mulherengo que vive nos puteiros de Salvador deseja ela. Né? E ela é tão efetiva na sua feminilidade que ela é o ápice do desejo. Ela é desejada por um corpo negro vadio, vadinho. São enquadres simbólicos dessa ideia de construção de feminilidade e de corpo, fortemente atravessado por uma experiência do lugar da sexualidade, né? Que a gente reprime tanto. Eu lembrei de um caso de uma cliente que eu atendi um tempo. Ela era casada há 13 anos, uma mulher negra casada com um homem branco há 16 anos. E ela disse que nunca tinha chegado no orgasmo. Até que um dia, no trabalho, conversando com uma colega, a colega sugeriu para ela um vibrador que fazia sucção do clítoris. E aí ela disse que no dia que ela usou o vibrador e ela finalmente teve o orgasmo, ela falou assim, eu não amo meu marido, eu quero divórcio. E aí ela estava fazendo análise porque ela queria trabalhar o luto do fim da relação. E aí eu lembro que eu perguntei para ela, assim, meio abismada, mas você quer se divorciar porque você gozou com o vibrador? Ela falou assim, foi a coisa mais intensa que eu senti em 45 anos de vida. E aí eu lembrei automaticamente desse texto do Freud. Essa ideia do gozo como ato inaugural ainda se mantém como verdade, como lugar de enunciação do sujeito no mundo. Agora, aí, Arlenes, e acho que é assim que fala, porque já estamos mais do que estourados no horário. Oi, gente, boa noite. Assim, eu sempre digo que não se preocupem com a pronúncia, porque eu também nunca vou conseguir pronunciar os nasais de vocês, tipo, João, essas coisas, a gente não consegue. Então, é Jarlenes, mas também Jarlenes, tem pronto. Jarlenes, mas tem nuances possíveis aí que eu não me incomodo. Então, assim, eu gostei muito da proposta, já que da aula, e gostei muito disso que tu começou falando das viagens, né? Eu acho que é muito interessante assim pensar o que a gente faz com as teorias, para onde que a gente leva elas, como forma de produzir um pensamento feminista negro, como tu falou, e até um pensamento afrodiaspórico, né? E assim, eu lembrei na hora de que, porque eu trabalhei na minha tese de doutorado com uma outra chave analítica de Patricia Hill Collins, que é o conceito de matriz de dominação. E eu usei esse conceito para analisar políticas públicas de saúde num contexto socialista. E eu lembro que uma das perguntas da banca foi isso: como assim você está usando o feminismo negro para pensar políticas públicas? O que, de entrada, eu achei uma pergunta racista, né? Até porque o feminismo negro pensou muitas coisas, inclusive o Estado. Inclusive a própria Patricia Hill Collins, ela trabalha esse conceito de imagem de controle no contexto das políticas de assistência social para refletir como essas políticas de assistência social reiteram essas retóricas racistas, né, que constroem as mulheres negras como rainhas de assistência social e tudo mais. Então, eu achei já essa pergunta de um desconhecimento importante, né, sobre o que o feminismo negro pode fazer, né, porque costuma ser pensado como uma coisa muito restrita, mulheres negras falando de negritude apenas, né? Quando o feminismo negro ele tem uma potência, ele tem um alcance. Então, assim, eu gostei muito dessa proposta, dessas viagens das teorias que tu nos trouxeste aqui nessa aula. E assim, uma coisa que eu fiquei pensando quando tu colocou isso, eu sempre tenho essa dúvida quando as pessoas falam de o que veio primeiro, raça ou gênero, né? Sempre tenho essa dúvida e assim, não te sintas obrigada a responder. Mas assim, eu fico pensando, por exemplo, em autoras como Geronque ou Jegumi, né, que falam nesse livro de, não lembro o título agora, mas assim, que elas falam que o gênero... A invenção das mulheres. A invenção das mulheres, isso. Ele compõe a experiência colonial, né? Até porque nessas sociedades iorubás foi imposto esse sistema de classificação social e isso fez uma diferença na experiência de mulheres e homens negros como pessoas racializadas. Então, assim, eu sempre fico pensando nisso quando falam, bom, a raça veio primeiro, o gênero depois. Eu não sei se foi a nomeação dessas questões ou se, assim, porque acredito, né, pensando com o Geronque, que assim como a raça, o gênero, ele também fez parte desse projeto colonial. Era isso. Sim. Obrigada. Imagina, achei bastante legal a questão que você trouxe. E achei muito legal a pronúncia do nome porque aí aqui no Brasil, como o Y tem som de I, a gente fala Oierunque. E aí, como o Y tem som de J, eu achei muito legal esse jogo da linguagem. Acho que é isso, os sentidos e os usos.
Acho que é um desafio, sempre que a gente tenta sair dos lugares comuns de pensamento teórico, mas eu acho que esse é um desafio que a gente precisa cada vez mais fazer para que a gente possa avançar na nossa compreensão teórica sobre a nossa própria experiência, sem a mediação do mundo branco. Eu sempre brinco que a gente não precisa de autores brancos para falar sobre a nossa experiência. A gente precisa conseguir se abrir, né, para essas possibilidades de debate que os nossos intelectuais, principalmente as mulheres negras, já vêm produzindo. Acho que com isso a gente chega ao fim desse encontro de hoje. Então, para quem está lá na plataforma On Demand, tem uma série de materiais complementares, o pensamento da Patrícia Hill Collins, o pensamento da Angela Davis, do Aimé Cesari, tem um curso da Oyeunke também, o pensamento dela, tem nota sobre o feminismo africano, que a gente está pensando em algumas questões de gênero como paralelo à forma como o Brasil pensa, tem o pensamento de Lélia Gonzalez, de Beatriz Nascimento, então tem uma série de conteúdos, o texto Pênis Sem Falo, que a gente está discutindo masculinidade negra, colorismo, mito da democracia racial, que vão complementando a discussão que a gente fez aqui hoje. Espero encontrá-las e encontrá-los na semana que vem, quinta-feira, para a gente avançar, seguir nessa ideia de pensar o Freud nesse enquadro do racial. A gente vai trabalhar com o texto desse livro aqui. Dá para ver? Meu Deus. Amor, Sexualidade e Feminilidade. É uma coletânea de textos do Freud que ele vai pensar sobre esses três temas. São cartas, conferências, alguns textos mais teóricos. A gente vai trabalhar com um texto sobre a sexualidade feminina de 1931, pensando um pouco a ideia de amor, de afeto e a ideia de solidão da mulher negra. Por quê? Eu faço campo em roda de samba, e roda de samba é um dos lugares que tem flerte. E eu vejo as mulheres negras flertando, mas também vejo as mulheres negras... É um paradoxo. Ao mesmo tempo que elas têm uma vida sexual muitas vezes ativa, elas se sentem emocionalmente sozinhas. Mas eu me pergunto até que ponto as mulheres estão emocionalmente acompanhadas na nossa sociedade. Ou se o lugar de gênero não é um lugar de solidão, pela própria conformação da ideia de gênero. Não sei, é uma das perguntas tantas que eu me faço, e a ideia é que a gente possa pensar sobre isso semana que vem. Então, espero vocês na quinta, espero vocês nos cursos gravados da plataforma, a gente se encontra lá no grupo do WhatsApp, se encontra lá no Instagram. Obrigada pela presença de vocês, e para mim é sempre um prazer muito grande ter a escuta ativa de vocês para os meus pensamentos. Eu me sinto privilegiada em exercer o meu ofício de professora, trabalhando com mulheres negras. Para mim, isso é um privilégio ancestral, indiscutível. Nossa, eu sou a pessoa mais rica do mundo, porque eu tenho esse privilégio ancestral de trabalhar com mulheres negras, para mulheres negras, sobre mulheres negras. Então, muito obrigada pela audiência de vocês, por alimentar o meu axé. Então, que Oxóssi nos traga a caça certeira, a prosperidade, a fartura, e Xangô nos traga a justiça. A gente se encontra quinta-feira que vem, aqui no nosso encontro sobre o Freud. Um beijo para vocês e obrigada, viu? Obrigada mesmo. E uma coisa que senão a Tati vai me matar. A gravação vai ficar disponível a partir de amanhã, às 21 horas. Então, quem quiser rever, a partir de amanhã, 21 horas, e a gente mandou também por e-mail para quem não pôde ver ao vivo. E aí, para quem não é da On Demand, são 30 dias de acesso, o certificado também é pela plataforma. Para quem faz parte da On Demand, por 1 ano, enquanto vocês forem assinantes, a esse e mais 190 aulas exclusivas feitas no Coletivo de Jeje para vocês. Então, um super beijo e a gente se vê na semana que vem.